Estamos no ar, é isso aí. Programa Ideias em Debate para a gente começar mais uma quarta-feira ao vivo aqui na TV Friburgo, pelo canal 15, também pela internet, tvfriburgo.com. Já agradecendo a sua audiência aí do outro lado, galera da internet. Já pedindo desculpa pela voz aí um pouco fanha hoje, a gripe me pegou, mas a gente não deixa passar para lá, né? A gente vem, vamos fazer o que a gente tem que fazer e segue em frente. E a gente pede logo a sua participação hoje pelo telefone, 2522-9522. Vamos deixar o nosso boa noite já de antemão ao vereador Ricardo aqui com a gente sempre. Abraços também aí para a galera da produção, obrigado como sempre, né, a participação de todos. E hoje a gente está trazendo um convidado muito especial que a gente comentou na semana passada. A gente estava falando sobre projetos, né, falando de consumo de água, economia de água. E a gente está trazendo o próprio fundador, aí, o próprio criador do Projeto das Águas que a gente comentou aqui, que é o José Vitor Pingré, que vai falar um pouco para a gente. Então, vou deixar aqui para eles desejarem uma boa noite a todos, né, aberta aí as considerações iniciais. Obrigado, Luane. Nada. Muito obrigado aí pela nossa participação. Obrigado, doutor José Vitor Pingré. Né? A gente já aprendendo ainda a falar o nome dele aqui, mas a gente já vai estar daqui a pouquinho já habituado. Acima de tudo, agradecer a você que nos assiste todas as semanas aqui no Ideias e Debate. Sempre trazemos uma entrevista, uma conversa diferente para a gente poder passar uma boa mensagem para Nova Friburgo, ter ideias para se debater, para levar para o futuro e deixar também um espaço agora para o doutor José Vitor Pingré também complementar aí os nossos... Estou aqui à disposição de todos, desculpa, para um esclarecimento superficial, porque é uma obra que tem fundamentos técnicos, tem vertentes que talvez escapem ao comum das pessoas. Mas o que eu quero dizer é que barrar um rio para formar um reservatório é um lugar comum. Todas as comunidades precisam ter esse reservatório. Até as que têm hoje reservatório lá em São Paulo estão com dificuldade, porque o reservatório, apesar de guardar água, ele vai ao fundo e não consegue suprir. Imagine se não tivesse reservatório. Exatamente. Então essa ideia do reservatório é clássica. E o barramento do Rio Grande, que é o rio que é daqui da região, porque Friburgo é uma cidade que está no topo do morro. Nada chega aqui a não ser os próprios rios. E se faltar água daqui de Friburgo, não tem quem possa socorrer. Verdade. E a Niterói não, pode ir água de qualquer lugar, porque é lá no fundo do buraco. Bom, o que tem de singular, de extraordinário, é que existe uma vocação topográfica para fazer essa maior utilização. amplitude, que você o rio ele passa em determinado momento encaixado num V de pedra nua, que você com uma barragem de 220 metros de comprimento, você consegue formar um reservatório com capacidade para conter toda a água do ano. Muito bom. Aí a gente vai, durante o programa, então, hoje a gente vai... passando essa mensagem boa aí, nós vamos estar explicando. Essa situação já fica bem localizada já no pensamento de todos, né, agora? Nós temos aí uns recadozinhos para a gente passar. Isso, antes da gente começar, né? As perguntas efetivas. As nossas considerações iniciais já foram dadas, nossos recados que a gente não pode deixar de passar também, que foi domingo, né, gente? Domingo de Páscoa passou aí muito recheado, com muito chocolate, e a gente também fez aí a nossa distribuição de bombons para adoçar um pouquinho a galera da Feira de Olaria, participando lá com o pessoal. A gente teve uma receptividade muito boa, muito calorosa, e a gente vai botar até algumas fotos aí para a gente dar uma olhada como que foi. A gente, né, Ricardo, fomos juntos lá, fizemos uma caminhada, conversando com as pessoas, né, até para ouvir também, né, receber essa troca que a gente gosta também, como aqui no programa, né, no dia a dia do vereador, a gente faz isso também. E a gente participa com você, né, nesse caso a gente fez na Páscoa, fazendo essa entrega dos bombons lá na Feira de Olaria, agradecendo aí a participação de todos, a Bárbara lá que fez a entrega com a gente, toda a equipe foi lá presente, prestigiou, né, esse domingo tão gostoso por causa do chocolate, como a gente fala, né? E a gente fez essa entrega e agradeço aí a receptividade de todos. Foi muito bom, né, Ricardo? Não, foi muito bom a caminhada na feira lá com todas as pessoas. Os amigos abraçaram a gente. Os amigos pediram para a gente mandar um abraço para o seu Valdec, eletricista, lá da rua Elisa, ali perto que cruza Vicente Sobrinho com a Manuel Lourenço Sobrinho ali. Eu esqueci o nome, Elisa, esqueci o sobrenome dela. Daqui a pouquinho a gente vai lembrar. Pediu para a gente mandar um abraço para ele, para os filhos, família. Está aí o abraço dado. E mandar também um abraço para sempre as pessoas que nos prestigiam. Não deixar de lembrar sempre do seu Tatá lá do Bramil, que dá um apoio na gente muito grande. Muito obrigado aí pela audiência. O senhor Roosevelt de Carvalho, a dona Dineia,
o Rafael lá sempre trabalhando lá, sempre pedindo um abraço. E agora também já está passando aí o que nós fizemos lá na feira lá. As pessoas acharam até que a gente estava vendendo. Né? Muita gente recusava, né? Não, não quero não, caro, obrigada. Não, era só mesmo para a gente fazer uma lembrança. Fazer um agrado, né? Para poder a gente fazer um agrado bom às pessoas. Né? Nada melhor que um doce, um chocolate, ainda mais no domingo de Páscoa. Quem não gosta, né? De coração. Exatamente. Mais gostoso, só pra gente ter, né, aquela lembrança que a gente tá querendo fazer agora sempre, né? Nas datas comemorativas. Essa foto ali que passou ali agora em frente à quadra da Imperatriz de Olaria, a gente tem que fazer o registro que ontem, no dia 29 de março, a Imperatriz de Olaria fez 40 anos de carnaval, 40 anos de fundação. A gente tem que dar os parabéns a toda a diretoria hoje, que preside a Imperatriz de Olaria, o Ricardo Fofão, o Ivo que está lá trabalhando, e a todos que fazem um trabalho maravilhoso ali dentro da quadra. E a gente sabe, foi a primeira vez que eu desfilei na escola de samba, e a gente vê, tem que ter muita coragem, muita força de vontade para botar uma escola de samba na rua. E a vocês que há 40 carnavais não deixou esse ano de comparecer, então a gente está dando aí os parabéns por esses 40 anos. E domingo tem festa, né? Domingo tem festa lá na quadra. É aberta ao público a partir das 4 horas da tarde, com uma programação bem diversificada, está divulgando aí nas redes sociais, no Facebook, Imperatriz de Olaria. Parabéns também, né, a toda a comunidade Nação Vermelho e Branco de Olaria. Isso aí. E nossos abraços de sempre também, deixo meu carinho especial para a galera da internet, que está sempre acompanhando a TV Friburgo, né, tvfriburgo.com. Às vezes não tem a oportunidade de ter o canal fechado, como é uma rede fechada, net, né? A internet chega no mundo todo. Agradecer então essa audiência. Vamos então começar a falar do nosso... Do projeto Águas, né? Como o Dr. José Vitor falou inicialmente, há um pensamento, e esse pensamento não vem de agora. É um pensamento de uns 20 anos atrás ou mais, não é, doutor? Ou mais. Mais, né? O pensamento de que Nova Friburgo tem uma grande vocação de produção de água, né? Tínhamos muito mais há 50 anos atrás, em função das nossas nascentes estarem protegidas, com bastante árvores plantadas. Hoje, devido ao desenvolvimento e à utilização de vários espaços para o loteamento, até desmatamento, né? Urbano, vindo do desmatamento, diminuímos as nossas nascentes, por conseguinte, os cursos de água grande também diminuem, né, nessa situação. Mas Nova Friburgo tem a felicidade de ter alguns pontos de nascentes d'água, principalmente a nascente do Rio Grande, né? Quem não conhece fica perto ali quase lá na área lá de Mariozã que eles falam. Não, lá no terceiro distrito, né? Se eu não me engano, que circunda lá de São Geraldo. São Geraldo, ao término de São Geraldo, tem um ônibus que sobe uma ladeirinha. Que vai a Rio Grande de cima, né? Aí quando ele chega no alto, quando o lago estiver pronto, ali ele já vai avistar o lago. Ele chega ali naquele alto pelo lado de lá. Que tem muita gente que tem uma cachoeira por ali, que toma banho, alguma coisa assim, tem uma água por ali. Né? Ali, logo abaixo tinha aquela cachoeira Pinel, né? Mas é rio abaixo. Aí é bem rio abaixo, lá, quase Rio Grandina, né? Dali a Pinel ainda tem muita longe. coisa. É só pra gente conversar. Para localizar, né? O mais perto de compreensão é São Geraldo. São Geraldo, São Geraldo para lá é o pulo. Quer dizer, um braço do lago, ele chega ali perto do outro lado daquela serra. Então, o Rio Grande ele tem a nascente dele lá no Alto de Salinas, lá na Serra dos Órgãos, lá em cima, e desce toda aquela parte cortando Conquista, Três Cachoeiras, chegando em São Geraldo. O lago ele começa ali nesse local que é o Rio Grande de Cima e vai até a ponte para Três Cachoeiras, que quem conhece a região, logo depois da Queijaria Escola tem uma derivação à direita, que tem uma ponte sobre o Rio Grande e depois segue para Três Cachoeiras. O lago chega no pé daquela ponte. Então é bem grande, vai ficar uma... Ele tem 8 km². Mas em termos de otimização de uma obra dessa, por exemplo, Juturnaíba, que é um lago feito já há algum tempo, nos anos 60, ele tem 6 km de barragem, e a profundidade? 40 km de espelho d'água, profundidade média 2 metros. Pouco, Ou seja, 110 milhões de metros cúbicos, com um esforço imenso de inundação, uma barragem de 6 km, agora de Friburgo. Seria uma barragem de 300 metros, 8 km de área inundada e 250 milhões de metros cúbicos guardados. Muito. É uma dádiva topográfica.
E a gente está desperdiçando nessa água aí. Ele vai guardar a água que é desperdiçada anualmente. Ele vai enxugar um desperdício. Nova Friburgo hoje tem uma grande cisterna construída pela natureza e que ela tem... Só falta fechar o ladrão. Isso aí. Então, esse aqui, vamos começar então pelo começo. Explica assim pra gente qual é a ideia, né? Essa ideia a criação da barragem. Da barragem, qual é o principal objetivo e que a gente sabe que não vem de encontro com a concessão, né? Seria uma empresa parceira, né? Como a gente viu lá no projeto. Bom, a ideia começou da descoberta desse espetacular acidente topográfico que permitiria tudo isso. Muito bom, né? Com uma barragem de 220 metros, você faria tudo isso. Então daí começou a se estudar, pôde-se avaliar a quantidade de água disponível, que seria 6, 8 vezes mais a atual demanda da nossa cidade. Eu falo nossa, que eu também estou adotando Friburgo. Sim, claro. Eu sou de Minas, de Belo Horizonte, mas gosto de Friburgo. Sim. E depois a água fica numa altura tão confortável que ela, por gravidade, acessa Cascatinha do Cônico, Varginha. Ou seja, vamos enxugar essas despesas de bombeamento, que é um encarecimento grave, é um entrave enorme para a água que cada um consome aqui, que vem com custo, é uma água cara, de obtenção cara. Além disso, a água é de melhor qualidade, porque o lago tem uma velocidade de 10, 15 km por ano, não é por hora não, por ano. Então aqui você não vê ela se mexer. Então todo o material sólido decanta. Fica lá embaixo. Quando você vai captar, ela já está isenta de material sólido. Não é a situação atual. A situação atual é o inverso completo. Até mais suja, né? Para a gente entender hoje o sistema de abastecimento de água de Nova Friburgo, nós temos dois sistemas, né? Porque o doutor está falando bombeamento e por gravidade. O problema é que por gravidade a gente tem poucas. Por quê? Porque onde está o Deboçan e lá em cima no Cascatinha e no Curuzu são muito alimentadas pelas nascentes que sofrem a influência das chuvas. Diminuindo chuvas, diminui a nascente, seca tudo. Seca e você tem a pouca velocidade da gravidade. Aí começa a vir uma segunda forma de abastecimento para chegar a água nos pontos mais altos da cidade, que seria a adutora de Rio Grande de Cima, que com o bombeamento dessa água ela vinha suprindo a diminuição das faltas nesse período de intempérie. O que a gente está falando é que Nova Friburgo hoje, pela quantidade de água que nasce e que ela tem nos seus cursos de rios, a gente teria que ter um trabalho de represamento, segurar essa água, porque o que está acontecendo é que ela está descendo, está indo embora, né? A água, ela como se tem um termo que se usa, é fio d'água. Você põe a água que efetivamente existe no rio em qualquer época do ano. Então é a mínima que você pode contar. Pouquinho. Agora o rio está cada vez mais irregular. Por causa das mudanças climáticas, por causa da intervenção humana e tudo mais. O fato que historicamente a mínima e a máxima estão se distanciando. Há casos, não digo que seja breve, que o rio seca. Entendeu? E vem uma inundação enorme na época do verão. Isso aí não serve para abastecimento. Claro. Abastecimento você tem água o ano todo. Perene. Então, a regularização justamente pede uma construção de um barramento, de um lago, um reservatório, que tenha volume suficiente para guardar o período chuvoso, né? E quando chega a época da estiagem, ela começa a suprir. Então o nível fica oscilando do lago, mas todos têm água o ano inteiro. É a água bruta que você faz. Água bruta. E a concessionária do município vai comprar desse sistema água bruta lá na estação de tratamento a ser feita, no alto, em cota alta. E água de melhor qualidade, ou seja, poderá fazer um preço de tarifa muito menor. Porque o custo reduziria para o final, né? O esforço industrial de conseguir água. O custo do bombeamento seria muito menor. Não tem bombeamento, a água vai para gravidade, para a Cascatinha do Cônico, que o pessoal que não é pouca coisa não. É alta. Passa por cima aí do Catacione e vai lá para Varginha. Olha só. Com pressão e quantidades, comparado com o horizonte de demanda futura, imensamente. Uma coisa que a gente estava conversando e lendo a situação que me trouxe uma curiosidade que eu fiquei assim surpreso, é que, por exemplo, nesse ano, né, nesse verão da gente, de 2015 para 2016, a zona rural de Nova Friburgo ela sofreu muito com a estiagem, com a falta d'água. Muitos lavradores, com o rio passando ali, a água indo embora, como o doutor sempre fala, eles não tinham condições de voltar com essa água para fazer a manutenção da regra das suas lavouras. E o projeto contempla isso. Essa água volta. Um dos objetivos é
construir um pequeno lago, chama Lago dos Agricultores, lá na cabeceira do Rio Grande, lá em Campestre, bombear a água do Lago de Friburgo para lá e vir hidratando, irrigando com Toda pressão de excelente qualidade toda a zona rural, que não precisa botar bomba, óleo diesel, gasolina. Na lavoura. Para poder bombear do riacho, que consegue, a gente vê por aqueles caninhos azuis, e tudo é um esforço. Então a água, tem água com pressão, é só em quantidades grandes, muito maior do que. E sem estiagem. Você pode irrigar o ano inteiro. Aí você pode começar a enumerar os pontos então, abastecimento humano, é o número 1, objetivo abastecimento humano. De Friburgo. E tem isso que eu falar, e pega mais outras cidades, né? Muito mais do que isso. Teresópolis. Sumidouro. Até a região dos lagos, né? Centro-Norte Fluminense são 12 municípios. Na região dos lagos, mais 12. Cerca de 2 milhões de pessoas pode atingir, no mínimo. Ampliando a situação da gente interpretar a com situação. A água que é jogada fora. Economia. Não vai tirar água de não ser aproveitar a água que é desperdiçada. Economia, por exemplo, no sentido da gente pensar que o regresso dessa água volta ao ponto de origem da nascente para irrigar. A parte que seria dedicada à irrigação agrícola. Aqui abasteceu Friburgo, vai para o esgoto, vai para o Rio Bengala e vai embora. Sim. Entendeu? E volta para onde ela iria. Mas a gente tem que enaltecer esse pensamento da seguinte forma. O que nós temos hoje mais dentro da nossa zona rural em que diz respeito a poder molhar, aguar e fazer todo o tratamento dessa água para poder fazer a sua produção? Mexe com o rio, há o pisoteamento dos córregos, o custo de você bombear essas águas para poder fazer. O custo industrial de irrigação é caro e precário. A própria bomba mesmo, né? Um investimento que num primeiro momento a gente pode entender que ele é um pouco custoso, mas que aos poucos, à medida em que ele for todo implementado, o retorno para a cidade é muito grande. E compondo a balança comercial, que tem toda obra que dá prejuízo, eu não conheci. Fica no papel. A obra só vai adiante se ela tiver uma viabilidade econômica. Sim. Um dos ativos importantes, que não é o objetivo da obra, é a energia elétrica. Exatamente. Você imagina que seja 70 megawatts de energia, que é o potencial que todo esse sistema tem. 70 megawatts é um número equiparado ao consumo de todo o município de Friburgo. Então, além de água, ainda produz energia. Nós vamos ter energia, produção de energia. Muito bom. Vamos ser insuficientes na produção da nossa energia. Nós vamos colaborar, essa água é injetada no sistema Eletrobras. Sim. Friburgo vai ter um balanço de energia zerado. Entendeu? Isso é importante do ponto de vista ambiental. Isso garante o ponto de vista ambiental, mas garante, acima de tudo, o desenvolvimento econômico da região e de Nova Friburgo. Viabiliza a obra do ponto de vista de ser uma obra gigantesca, de um porte estadual, né, para a Prefeitura de Friburgo fazer. Até coloquei que vem te falar isso. É uma obra de um porte elevado. E ela é supramunicipal, ela abastece vários municípios. Mas é por isso. Mas ela tem um fundamento que é a energia elétrica, porque essas obras não são baratas. São obras de grande porte. Por exemplo, o túnel, e tem também a interconexão com as rodovias, que está perfeitamente ajustado com as duas BRs que estão planejadas aqui perto do município, que é a 492 e a 120. Isso o trecho que ela passa pelas obras hidráulicas está conciliado. De modo que você não tem que inundar uma estrada para fazer o lago. Está tudo conciliado, mas que a BR-492 e a 120 estão contempladas. E a Serra Mar também. Entendeu? O túnel para a Serra Mar em direção a Lumiar vai ter que ter túnel, porque os padrões de inclinação e de curvatura das estradas são padrão BR, padrão de 80 km por hora. Entendeu? Padrão de estrada de fluxo rápido. Intenso, rápido. Então a gente não pode ficar subindo nem descendo e curvas e contorno não pode. Então tem uma geometria toda particular, de modo que vão haver túneis. Essas intervenções. Por exemplo, o túnel vai passar a rodovia, vai passar a adutora da hidrelétrica, que é a adutora do abastecimento. Isso é uso múltiplo. Ou seja, é como prescreve a lei federal para as obras de intervenção nos rios. Ser uso múltiplo. Você não pode intervir só para um objetivo. A própria lei obriga, amarra, e essa obra é toda de uso múltiplo. Nós temos irrigação, energia elétrica, abastecimento humano com água suficiente para mais. Aproveitando a água desperdiçada. E as rodovias. Você pode. Ganha-se várias áreas. Você pode, com a rodovia Serra Mar construída, como está planejado, de Friburgo para Búzios, é um pulo.
Não tem que descer Cachoeira-Macacu, Itaboraí, não sei das coisas. Exato. Desce direto, com todo o conforto, com toda uma rodovia padrão BR. Você desce até Aldeia Velha, de Aldeia Velha vai a Tamoio, em Búzios. Isso aí. É a BR-120, que está planejada há muito tempo pelo governo federal. E isso tem, assim, mais ou menos um custo de quanto que vai ficar essa obra? Você acha que é um projeto difícil de se realizar nesse tempo de crise aí hoje? Eu não acho, não é difícil. A única dificuldade que eu acho que é o que até hoje obstruiu o andamento dessa obra. Existe, no decreto de fundação da SEDAI, uma exclusividade de captação de água bruta. E nos objetivos sociais da SEDAI, que é uma empresa estatal, totalmente estatal, ela fica circunscrita a captar água bruta para oferecer aos municípios. Ela não pode gerar energia, não pode fazer rodovia, não pode fazer nada. Então ela não pode fazer essa obra. Mas ela é a que tem o outorga do uso da água. Então tem que haver uma flexibilização desta área que a SEDAI de fato não atua. Aqui em Friburgo, Teresópolis, entendeu? Está aqui entregue. E que a empresa particular que ganhasse a concorrência, então ficaria com essa outorga dessa obra. Isso é o nível de governo do Estado. E nesse estado de coisas que nós estamos vivendo, está todo mundo esperando para ver como é que fica, entendeu? Deixa eu raciocinar para a gente. Se a gente for pensar em toda a etapa dela construída, é um volume de recursos muito grande que deveria ter, ou vai ter até investimento internacional para até botar tudo isso envolvido. Mas se a gente pensar, por exemplo, como o senhor falou, a bacia, a cisterna natural que a cidade tem e o seu barramento, essa obra inicial, ela não seria muito custosa, vamos dizer assim... pelos benefícios. Né? Vamos dizer assim, ela teria a condição de você fazer uma barragem com um menor ponto de construção para fazer o fechamento. Seria caro esse primeiro pensamento? A obra, a construção do lago primeiro. A obra são várias unidades que são harmônicas entre si, que para produzir, você não pode dissociar uma coisa da outra. A barragem, ela é para gerar energia, é para abastecimento humano, é para irrigação agrícola, entendeu? É para... Não, que eu digo assim. Então, agora é o seguinte... Que eu digo assim, para se chegar, por exemplo, a um abastecimento humano na região dos lagos, e até, como o senhor me falou, Cachoeiras de Macacu e Sumidouros, isso teria que ter uma intervenção muito grande nas rodovias nas adutoras. Nas adutoras. A água está ali. Eu penso o seguinte, o custo da primeira etapa, são 4 etapas. Isso, primeira etapa deveriam ter isso que falar, deveriam ter etapas. É da ordem de 1 bilhão de moedas. É um número assim, que eu não sei, com 1 bilhão de reais. Nunca vi, né? É uma coisa assim que não é para agradar ninguém. Mas só que, em 5 anos, essa obra paga um financiamento de 10 anos para fazer a obra. Ela mesmo se paga. O retorno do investimento... O retorno, a venda da água bruta, a venda da energia, paga a prestação do empréstimo. Isso eu vi quando, numa época antiga, uma grande construtora, que eu não preciso dizer o nome, porque não é o caso, ela fez um estudo completo, mandou estudar, fez orçamento, eu estive presente, acompanhei, eu transmiti a eles a ideia qual era, né? Então aí chegaram a essa conclusão. 4, 5, 6 anos, a receita de energia elétrica e água é o total do montante emprestado para fazer. Na época era o BNDES. Bom, o que está ocorrendo hoje em dia, posso dizer assim, de uma maneira até onde existe uma empresa de altíssimo nível técnico e porte financeiro que tem seu banco, uma empresa japonesa, né, de grande porte, que tem interesse por esse tipo de obra. Bom. Mas a gente está sabendo que existe um obstáculo jurídico que eles não vão se interessar. Então, que seria a flexibilização da outorga em favor da SEDAI, que seria a SEDAI concordar em abdicar desse outorga, então, e a empresa então entraria na concorrência dessa obra. Eles não precisam de empréstimo brasileiro. A SEDAI ou o Estado do Rio. Mas eles não vão se interessar por uma coisa que está dependente de política, então tem que haver. Então nós estamos tentando... Já esse consenso antes. Então nós temos representantes, uma equipe de engenharia que assessora esses senhores aqui no Brasil, que está vendo um jeito de falar com o governador, mas o governador adoeceu, agora é outro, eu não sei como que ficou isso aí. Então isso tudo tem que ser resolvido, porque é um assunto, pra gente chegar e levar, próprio dos políticos. Mas se a gente for parar e analisar,
R$ 1 bilhão para o Estado do Rio de Janeiro e para a União, o Brasil. Mas hoje que não estão é. pagando os professores, minha nora não está recebendo o salário dela. Mas se for comparar, mas sim. se a gente for comparar... É professora do Estado. O grande problema do Estado do Rio de Janeiro dessa situação se deu mais em função de que recursos investidos não com o pensamento com essa obra que você está pensando. Quer dizer, você está investindo 1 bilhão, mas que você pode gerar 10 bilhões porque vai desenvolver todo um sistema de uma região em que, tem lucro, né? que o Estado do Rio de Janeiro e a União devem muito para essa região da gente aqui com poucos investimentos. Criar uma empresa estatal, uma empresa estatal para fazer essa obra, eu não vejo com bons olhos, né? Isso é de uma administração tão delicada, antiga, né? Tão científica, que tem próprio dos empresários. Como os empresários brasileiros estão de quarentena, não tem um que esteja aí disponível, então surgiu esse interesse, que me chamaram no Rio de Janeiro, pagaram um almoço no restaurante só para me contar essa história dos interesses, o nome da empresa, que eu achei que aí sim, que eles querem um apoio político para fazerem a obra, eles têm o dinheiro para fazer a obra. Então, essa aqui é a ideia. Agora, eu sou uma pessoa da área técnica. Até passei a vida inteira dentro do meu escritório. Vai ter esse retorno fácil, E eu não tenho então... habilidades e entendimento para lidar com esse assunto com os políticos, ainda mais desse nível. Então, está a cargo dessa assessoria dos empresários conseguir isso para chegar e dizer, olha, meu senhor, a gente quer a outorga da água, flexibilizar a outorga da SEDAI, mas só isso, porque nós temos o suficiente, queremos fazer a obra, a gente faz a obra e vende a água, vende a energia, como qualquer empresário. Porque é que eu te falo. E Friburgo que vai ganhar? Desculpa, Friburgo vai sair de uma perspectiva horrorosa. Nós estamos perto próximo, pode ser até esse ano, e você tem um colapso no abastecimento. Todas essas a maior parte do abastecimento de Friburgo é calcado em pequenas captações por aí afora, porque o abastecimento central ele só abastece 40% da necessidade de Friburgo. Quantos empregos diretos essa... Friburgo vai ficar uma maravilha. Friburgo vai ser o centro de gravidade de tudo isso. Aliás, depois eu queria convidar vocês aqui para a gente tratar um pouquinho do dever de casa que os senhores diretores dessa cidade têm que fazer para receber essa obra. Para que uma prática ambiental, digamos assim, condenável, que é a base da burla, falo isso com conhecimento de causa, vem uma injeção de demandas e tudo mais, você vê que há uma incompatibilidade. Nós temos que resolver o problema da prática ambiental em Friburgo com decência, com honestidade, com seriedade, para quando vier a demanda, essa seja direcionada para produzir um tecido urbano agradável, compatível, entendeu? 2015, Friburgo... E não você injetar num tecido canceroso mais sangue. 2015, Friburgo ficou entre uma das que mais desmatou em 2015 do estado, as cidades que mais desmatou em 2015, quer dizer, então tem que ter esse pensamento aí contrário. Eu não sou pessimista na verdade, eu sou, pelo contrário, eu sou totalmente otimista, mas eu sou lúcido. Realista. Eu assisto com tristeza esse dia a dia, de cada dia pior que o outro. Porque as pessoas, o avanço do tecido urbano é descontrolado. Se a gente analisar... A vítima principal não é tem o curso d'água. É. A vítima principal é o curso d'água. Mas quer ver, se a gente analisar o que Nova Friburgo está sofrendo hoje com um baixo crescimento econômico, a diminuição de empregos. É falta de perspectiva de que gerar recursos hídricos, gerar energia, de que tal forma que a pessoa que quer investir e vir criar uma empresa e que ela venha ter estrutura para poder funcionar, sem um pensamento desse para o futuro, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Porque pensa bem, como que o empresário que quer investir no estado do Rio de Janeiro vem investir em Nova Friburgo, onde o metro cúbico de água ele é vendido mais caro, se eu bobear, do Brasil. Porque os custos são grandes mesmo. Onde produz o maior volume de água. Nova Friburgo jorra água para essa região centro-norte fluminense, jorra água para a região dos lagos, e Nova Friburgo não tem nenhum proveito sobre essa situação. E ao mesmo tempo, essa água que desce, ela não traz equilíbrio para que Nova Friburgo tenha o seu desenvolvimento econômico. Dê garantia a quem quer investir que aqui vai ter água, vai ter energia e vai ter condições de gerar essa produção. Uma recepção política. Sim. Tem um cálculo de quanto por dia que ela vai gerar, assim, para gerar quantos mil cúbicos de água? Eu não sei como é que fala isso. Bom,
o total, com todas as etapas construídas, são 12 metros cúbicos por segundo. 12 metros cúbicos por segundo. Friburgo está gastando algo perto de 1 metro cúbico por segundo. Consome 1 metro cúbico. Para Friburgo é inundação, entendeu? E que água é essa? Vou repetir, é água que é jogada fora. É água que é desperdiçada, agora aqui, que vem a época da chuva, aguaceira, vai tudo embora, morra abaixo. Chega junho, agosto. A finalidade da obra é reter-se as águas especiais. O rio não vai secar. Mesmo com barramento, o rio vai continuar, mas só com aquela quantidade histórica. Aquelas grandes inundações não vão ter existir mais, vão ficar guardadas. E vão produzir excelentes benefícios a todos. E o primeiro beneficiário é Friburgo. Friburgo vai ficar no pé da barragem. Primeiro que vai beber água é Friburgo. E também, se a gente analisar também que o que sofre alguns pedaços de terrenos, logo abaixo ali, quem está falando da antiga, aquela represa Pinel, Rio Grandina, que quando vem a inundação, a água vem com muito peso, estourando toda aquela parte ali e aflorando mais o terreno. Com essa redução, a tendência de melhorar a regularização é a coisa fica mais previsível. Eu soube, até eu quero confirmar, eu soube que nessa enchente de 2011, houve um dano quase que total na hidrelétrica de Pinel. Sim. Houve isso? Perda total. E a água aí chegou lá, acabou com tudo. Acabou com tudo. A pressão foi muito alta. Até o pessoal da parte agrícola mesmo parou de gerar energia. Parou. Ali gerava 4 megawatts, 3 megawatts, mais ou menos. Agora você imagina o que seja 70 megawatts, gerado pela água desperdiçada. É uma coisa. Eu queria aproveitar, uma coisa, eu estava falando sobre o dever de casa, que eu acho, é um assunto que eu venho insistindo há muito tempo, mas eu vejo pouco eco. As pessoas não entendem, ou se entendem, não dão o valor devido. Eu digo o seguinte, é a base de tudo. Então o Friburgo tinha que ter, já há 10 anos pelo menos, tinha que ter um conselho ambiental deliberativo. O que é um conselho deliberativo deliberativo? Conselho ambiental tem muitos, eu vejo aí, não é só Friburgo, tem muita coisa por aí, mas não são deliberativos como prescreve o CONAMA. Deliberativo é o seguinte, ele outorga autorizações ambientais. Tem que partir dele. Não tem que pedir a INEA lá no Rio de Janeiro nada. É ele que tem que dar o que for assunto interno, já tem o grupo formado para isso. O assunto interno é resolvido dentro do Friburgo, com vantagem para o mão de obra, para todos os engenheiros, arquitetos de Friburgo. Então, o Conselho Ambiental outorgar autorizações ambientais. O Conselho Ambiental gerir os fundos, os recursos do Fundo Ambiental. Nada, o Fundo Ambiental é o ativo da Prefeitura, é um ativo municipal. Mas ele tem uma destinação vinculada às decisões do colegiado, com a finalidade estatutária de ambiental. Não pode ficar calçando rua, fazendo obra, não. O Fundo Ambiental tem a função de preservação ambiental. Então, até essa questão do ICMS verde vai para isso. Cai no fundo, mas o fundo não está dirigido pelo Conselho. Então, e por último, o Conselho Ambiental ele outorga autorizações ambientais, ele gera o fundo e ele emite deliberações normativas. É um nível jurídico abaixo das leis municipais. Então ele diz o que tem que dar, para cada árvore que você derrubar, tem que dar 5 mudas de não sei o que. Então ele diz que muda, um feijão brotado é uma muda, né? Então qual é a muda? Aí o Conselho Ambiental diz, muda tal e tal. Esse detalhamento fino das leis ambientais. Eles não vão fazer leis, não pode contra... Mas é do alçado da dinâmica, da volatilidade desses assuntos. Aí ficou exagerado, vai lá, o Conselho muda. As deliberações normativas têm uma função importante para pegar esse grande varejo de normatização. Como é que vamos liberar o pessoal para derrubar o eucalipto? Temos que derrubar o eucalipto. Então fazer uma autorização para derrubar o eucalipto. Tem que ser uma coisa dinâmica. Então tudo isso o Conselho Ambiental organiza, estabelece. Cuida, né? Então ele tem a função de legislador no nível menor possível, absolutamente necessário. Ele gere o fundo ambiental democraticamente. O Conselho Ambiental tem representação de todo mundo, a prefeitura é minoria, vamos supor de 12 tem 3, entendeu? É para isso mesmo, é para as pessoas decidirem, entendeu? E ele ainda outorga as autorizações ambientais, o empresário entra na prefeitura com a sua obra, a prefeitura manda para o conselho para dar autorização ambiental. Antes da gente ir para nosso intervalozinho, até para a televisão faturar um pouquinho, vamos ver se eu consigo traduzir o que o doutor Zé Vitor Pingueiro disse. Você entendeu. Para que as pessoas do outro lado também consigam entender. Para toda obra que vai ter uma intervenção, uma modificação no ambiente da gente, vamos dar um exemplo. Nós vamos construir um condomínio no Cônego, onde há uma área
que é uma área de uma gleba maior, que faz parte de um terreno grande. Aí a prefeitura vai desmembrar 600 metros ou 1.000 metros quadrados desse terreno e ali vai ser empreendido uma construção de casas e condomínios. Na lei ambiental, tem que ter uma parte. Esse empreendimento ele tem que determinadamente, por força de lei, doar ou fazer fluxos de capital, de dinheiro, ou transformar um outro local, né, que não esteja preservado, em contrapartida, preservar ele, mas levar isso para um fundo municipal, um custo, depositar para que esse dinheiro seja gerido pelo fundo e seja ele administrado para todas as áreas que necessitam uma recuperação. Aqui, aí, eles não podem criticar nem ela, mas eu posso criticar. Nova Friburgo tem isso, mas de uma forma como ele está criticando, muito errada. Aí eu vou dizer a própria Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Quando ela construiu e implantou a usina de asfalto, qual foi a contrapartida que ela deu para poder equilibrar o meio ambiente em função da construção da usina de asfalto? Eu não vi nenhuma contrapartida. Fora que não estava nem com a canalização da água. Pelo contrário, né? A usina de asfalto necessitou de uma subestação, doutor, para que pudesse transformar a energia que chega para uma voltagem, uma carga maior do que a máquina lá precisa para poder fazer o esquentamento da voltagem. Qual foi a saída? Porque o município não tinha condição de construir a subestação, pegou diversas obrazinhas de alguns empreendimentos que estavam construídos no Cônego, e a contrapartida ambiental desses condomínios foi a implantação da subestação da usina de asfalto. Ora, aí é o que o doutor está dizendo, a cidade sangra pela falta de inteligência das pessoas que estão administrando a cidade. Aonde já se viu tirar recursos da onde que deveria ir para o fundo, não, levou-se para se botar uma subestação dentro de uma usina altamente poluidora. Então é esse o pensamento que hoje, nem se pensa na hora de fazer. Eu me reservo o direito de que eu estou falando. Eu estou falando em cima da construção do pensamento dele, que ele não deveria. Vou dar um exemplo. Não foi convidado para fazer essa crítica. Ele foi convidado ele conhece, está na cidade. Por exemplo, o empresário quer fazer um shopping. Então ele faz o arquiteto faz lá o desenho, as plantas e tal, entra na prefeitura. Então, escolhe o terreno. Aí o engenheiro da prefeitura, antes de aprovar a planta, que é uma obra de grande porte, ele tem que obter uma autorização prévia do Conselho Ambiental. Sim. Então ele fundamenta a tese dele, como que ele vai fazer a demanda de tráfego que ele vai fazer, onde que vai ser o carga e descarga, que vai parar o trânsito para parar, entendeu? Ele faz todo um estudo completo do impacto ambiental que aquele empreendimento vai fazer. Então, convencendo o conselho pode pedir a ampliação ou não. Aí o conselho dá autorização prévia, que é para a prefeitura aprovar a planta de arquitetura. Então, aí aprova a planta de prefeitura. Aí ele quer começar a obra. Aí a prefeitura vai exigir a autorização de instalação. E que ele vai dizer que barulho que ele vai fazer, onde que ele vai botar a terra, o que ele vai fazer se o barranco cair não sei aonde, vai trincar o vizinho. Ele tem que ter, durante a obra, ele tem que ter precauções ambientais assinada bonitinho com o nome do responsável. O impacto da vizinhança. Aí, o impacto de vizinhança, aí o conselho então dá autorização de instalação. Né? Aí ele faz a obra. Aí ele entra na prefeitura pedindo a aceite de obra. Está pronta a obra que ele quer registrar no cartório para poder inaugurar a obra dele. Aí a prefeitura, o processo vai para o conselho e o conselho dá a licença de operação, que é a licença. Eu estou confundindo vocês com licença e autorização. Eu vou explicar. O nome correto é autorização. Licença é um nome dado erradamente, mas que foi consertado por um acordo do Tribunal de Justiça, que o nome correto juridicamente é autorização. Licença é a licença de obra. Agora, a natureza da autorização ambiental é outra, como é diferente. Ela é provisória, ela é passível de ser cassada. Já a licença não, você tem uma licença de obra, você tira o empréstimo no banco, faz a obra, é um direito que você tem. Não tira a licença, você pede uma indenização, que você vai se arrebentar todo. Então a autorização de operação vai estudar como que ele vai tratar os efluentes, como que ele vai tratar o vapor da fritadeira de pastel. Sei lá, ele vai ter de acordo com a atividade dele, ele vai causar impactos que ele mesmo já previamente tem. Então, como que ele vai funcionar e o conselho pode pedir até que haja uma permanente vistoria
para fazer um relatório. Se a graxa, o óleo, não sei o que, está indo para a caixa de óleo e não está jogando direto na água. Então esse dia a dia é a licença de operação, que ela é renovada em períodos e períodos. De operação. E a pessoa tem que prestar conta de que está fazendo aqueles compromissos. Não é de qualquer jeito. Isso é que é uma atividade, autorização ambiental, casada com a aprovação da planta. Antes dessas teses ambientais que estão se implantando vagarosamente. Você entrava numa planta, aprovava o shopping, você fazia o barulho que queria, você jogava terra não sei aonde, você cortava os cursos d'água, não sei o que e tal. E depois você começava a operar, você empatava o trânsito, entendeu? Hoje em dia, quanto caminhão de carga para na Alberto Brown para abastecer? Por quê? Quanta gente que quer ir ao supermercado não tem onde botar para tu carro não sei aonde? Porque não houve estudo de impacto porque então essas teses são para a melhoria da qualidade de vida. Então o Conselho Ambiental serviria para que outorga a autorização ambiental, não existe em Friburgo isso. Há mais de 10 anos que eu venho lutando com isso. O Fundo Ambiental, a única diferença do Fundo Ambiental do CAS da Prefeitura é que ele é de uma destinação específica gerenciado pelo Conselho Ambiental. Se tira isso, ele é um ativo comum da Prefeitura. Para que botar então Fundo Ambiental? É verdade. É Caixa da Prefeitura. É igual o Fundo de Mobilidade, né? É só o nome, não tem, a função se esvazia. Não chamou um comercial, senão não tem um tintim. Mas está muito bom a nossa entrevista, né? Não, Mariusão falou que a gente pode ir direto, a gente acaba antes de 2 minutinhos. Vou dar uma pausa só pra gente beber uma água, né? Isso. A garganta tá seca, né, doutor Pingueiro? Tá muito alto? Não, tá ótimo. Então a gente vai rapidinho, só para beber uma aguinha que dá tempo de dar um respiro. E a gente volta e conta com a sua participação. 2522-9522. Não sai daí, 10 em debate já volta. Você também é responsável por fiscalizar e denunciar a exploração do turismo sexual em Nova Friburgo. Ligue 100 ou 190 e denuncie. Voltamos ao vivo com o programa Ideias em Debate na TV Friburgo, pelo canal 15, pela internet, agradecendo sempre a sua audiência do outro lado e lembrando que estamos abertos à sua participação também nas redes sociais. Só digitar lá vereador Ricardo Figueira, Instagram, Facebook, tem o site, procura a gente, manda a sua sugestão, a sua ideia, a sua crítica, para a gente trazer aqui nos próximos programas ou também para a gente trocar aquela ideia bacana sempre que você puder, né, tá mais próximo aí do vereador. E nosso WhatsApp 99887-5651. 99887-5651, também aberto a sua participação. E como você estava vendo aí no bloco anterior, a gente está conversando aqui com o seu José Vitor Pingré, falando aí do projeto das águas, é um projeto muito bacana que faz o uso, né? Vai fazer um grande benefício pelo uso da água que a gente joga fora. Olha só, a gente vai poder aproveitar mais a nossa água, gerar energia. Tudo isso, um projeto bem bacana que a gente estava conversando aqui. Pelo mundo, né? E a gente o patrimônio do planeta, né? Que a gente vê tantos lugares faltando água e a gente desperdiçando água. Então, é uma ideia bacana que a gente, como falou no programa da semana passada, né? Que a gente conseguiu trazer logo ele agora nessa semana. Até agradecer a vinda dele aqui, né? Veio de longe, não mora pertinho. Né, e para trazer essa informação para você, para esclarecer também como que funciona, e a gente vai dar mais uma pincelada aí nesse projeto. Mandar um abraço pro seu Roosevelt também, que ligou. Já mandei um abraço a ele, já está satisfeito. A gente até, para dar mais uma posição a quem está nos assistindo, parece que a gente tem um mapazinho extraído de situação até para ver quais que vão pegar, né? Não sei se a Lucilé consegue botar no ar para o Dr. José Vitor Pingley dar uma... Pena que daqui como explicar? Aquilo verde são as áreas de... São as unidades de conservação. Para ter uma ideia, essa superfície toda ali desenhada em verde é 3 vezes o município de Niterói de tamanho. É mesmo? Ninguém que está aí dentro vai sair. Todos os proprietários serão assistidos para que... Com mão de obra, mudas e tudo, para que seja
reconstituído o ambiente, a flora e a fauna que existia antes da chegada dos nós predadores insaciáveis, né? Então, são 15 metros quadrados para cada metro quadrado inundado, que é a área de abrangência dos proprietários que serão beneficiados pelo sistema. Tá, a cada metro quadrado que cada um tivesse... É aquele azulzinho lá. Azulzinho. Se voltar, a gente... Ah lá, Onde aquele tá que é a área inundada. A cidade de Friburgo está ali cor de abóbora. O Lago do Rio Grande está bem perto aí de... Aquele dali está bem perto de São Geraldo. São Geraldo. São Geraldo é ali. Aqueles outros lagos são de etapas seguintes, que é a etapa do Paquequé, que é a segunda etapa. Paquequé, que vai também repotenciar toda a instalação e ter um sentido comercial ainda melhor. E é um projeto de nível estadual. Amplo, né? Acho que deu para o pessoal pegar um pouquinho. Se o telespectador que nos assiste, que estiver interessado em melhores informações, tem um site. Isso é bom só dizer. Que eu tenho lá publicado com o direito de copiar o que quiser. O projeto na íntegra. Na íntegra. É www.projetodasaguas.com. Projeto das Águas. Projeto das Águas. É uma palavra só. .com. Muito bom. Então aí ela pode tem copiar, esses mapas, tem né? esse mapa, tem outros mapas. Aquilo que a gente estava vendo só para entender, as propriedades que vão sofrer a inundação são as que estão naquele ponto azul. Essa aí. Ela, vamos dizer assim, a forma de se indenizar essas pessoas é recuar elas e recuperar o solo. Caso a caso, vai ser feito, analisado e atendido o direito de propriedade que cada um tem. Sim. A empresa tem que pagar o que tiver que pagar. Mas aí, a maior parte dessas terras poucas, são imensas propriedades. Eu tinha notícia de fazenda que tem 8 milhões de metros quadrados. Só vai cortar a fazenda da pessoa. Vai ficar com água nas canelas. E valorizada. Né? E não vai obrigado a sair. A única coisa que não pode é a agricultura extensiva, pecuária, porque exige um desmatamento. Então você tem que fazer um trabalho de ecoturismo. E pode fazer uma agricultura familiar, limitada pela legislação. Pode fazer uma agricultura familiar, ter sua horta, seu pomar. Sua produção. É a indústria sustentável. O volume assim, mas ninguém vai sair. O senhor que presencia. A chave continua na mão dos proprietários que estão lá. Assim, o volume do lago, assim, para dar uma dimensão de extensão, do Rio Grande de cima lá em São Geraldo até Três Cachoeiras, teria a noção de ver o lago formado, é isso? Como é o onde que é a prainha ali em Três Cachoeiras para baixo, já começa a ter a noção. É lago. Já é lago, já vira o lago. O lago, o finalzinho é lá na ponte que vai para Três Cachoeiras, ali perto da Queijaria Escola. Sim. Tem uma ponte ali que passa no Rio Grande, lá no leito do rio, que convencionou-se ali a cota máxima de inundação. Ali começaria a cota máxima de inundação. Lá para cima, para a conquista. Vamos dizer assim, seria o zero, daí começaria dali. Cota máxima de inundação. Daí para baixo. Você acha que como que seria assim, como a gente falou, a gente tem a concessão aqui em Friburgo, que é as águas de Nova Friburgo. Aí seria uma empresa, né? A gente até sugeriu do Japão, que talvez seja. Como que vai funcionar essa integração? Mas a água de Nova Friburgo vai ser criada uma empresa brasileira cujas ações pertencem a investidores brasileiros. Sim. A própria água de Friburgo pode ser sócia dessa empresa. Então, entendeu? Que ela é o maior comprador. Que essa empresa de geração de fornecimento de água bruta. Mas eu, por exemplo, poderei comprar a água diretamente da empresa, por exemplo? Não, a água de Friburgo tem a concessão de tratar e distribuir. Você não pode vender água para ninguém, que você está colidindo com a concessão da água de Friburgo. Eles compram a água e para dentro da sua concessão. Isso. Mas a água de Friburgo faz parte de um grupo que é a mesmo da água de Niterói, que é o mesmo de água de Tunaíba. Isso. E essa obra, entre outros, vai fornecer para esses fornecedores. Então eu vejo com bons olhos, com meus olhos, né? Não sei se é o mesmo desses empresários. Eles seriam sócios dessa empresa, que se formaria com esses empresários estrangeiros que têm alta tecnologia. Porque o Japão é um paizinho, tamanho que a área total das ilhas nipônicas equivale a mais ou menos ao estado de São Paulo, em tamanho. A maior parte é pedra, é vulcão, é cinza, sei lá, e eles têm uma população imensa. Eu acho que comparado com o Brasil, ou maior. E eles têm que abastecer esse pessoal todo. E abastece. Agora aqui nós estamos num mar de facilidades. Então, para eles isso aqui é o espontâneo, né?
É só deixar rolar. Vai natural. Se a faixa de gás mudar pra cá, acaba a guerra. Acaba. É verdade. O que você ia comentar, cara? Não, o que eu vi, por exemplo, a Águas de Nova Friburgo, ela não é dona da água. Eu acredito que ela deve pagar... Ela tem a concessão de distribuir, mas De ela não tem a obrigação utilização. de inventar água, não. Não. Se não tiver Então, água no ela- rio, ela não Pepó, entrega. ela não tem Isso. como Ela não abastecer. tem como fazer. Agora, fazer uma obra dessa não é obrigação da concessionária Dela de também. Friburgo, Ela também porque tem essa um porte obrigação. muito superior. É. E que abrange O outro que E ela não vai- é obrigação da concessão. E o- Eles têm concessão de tendo água distribuir. E o que ela vai não ter? tendo, ela Qual é o pode. benefício que a gente vê da companhia e da Redução população? de custo. Com a construção, a gente vai ter uma água servida. Custos muito menores. menores, melhor qualidade, custo de tratamento e de obtenção. E com altitude Então- lá do Cascatinha para ela descer naturalmente para a cidade. Tudo com pressão e sem gastar energia elétrica. Então isso vai ter um custo de obtenção de água tratada muito mais menor. rápido, bem mais Então rápido vai beneficiar a população e ter toda a água que precisa e mais barata. para outros locais Parece que é ainda. brincadeira, né? Com certeza. Eu acredito, temo, não desejo, mas eu temo pela aritmética das estatísticas do volume de água que tem caído em Friburgo nos últimos 4 anos, que está abaixo da média, Tá. que nós vamos ter um período de poeira. Todos esses córregos pequenos, Secar. de Alto do Cônico, Alto Sim. de Cascatinha, tudo aí, toda a zona rural, que depende de pequenos cursos d'água, eles vão zerar. Vão zerar. Só vai ter água aqueles cursos maiores que não recebe de um, mas recebe de outro, aí dá alguma aguinha. Mas os pequenos cursos d'água que tem alta, são vulneráveis, e o sistema de Friburgo, que ao invés de ampliar o sistema central, Nós não temos nada. foi feito pequenas captações provisórias arranjadas. Por exemplo, eu sei que Curuzu pega a água que está ali, do jeito que está, Aflorou, bota joga. uns pinguinhos de limão De cloro, de limão. e oferece para todo mundo. O Debossan também é isso. Pensa o quê? Debossan, que é a estação de tratamento original da cidade. Friburgo nasceu bebendo água de Debossan. E ela deve Depois que a cidade passou a Ampliou, lei de né? Debossan, é que nos anos 60, na época do Dr. Heródoto, que conseguiu um dinheiro, não sei de onde, fizeram aquela estação lá de Rio Grande de Cima. Lá em Debossan ainda é assim, eu vi lá, tem uma calha, a água passa na calha e É tem isso um mesmo, dosador de cloro. É naturalmente pingo, isso. pingo, e só, meu filho. Quem sabe a água de Debossan, às vezes ela vem assim, Meia cor de amarelinha, mate, né? é. Porque é material sólido, vem tudo. E o cloro é a descoberta do Pasteur, né? Uhum. Que pequena microdosagem causa um efeito bacteriológico tal, de modo que é considerado potável. Na batida, né? Todo mundo tem que filtrar a sua água, muito bem filtrada. Ninguém pode beber essa água, Sim. senão vai passar mal. É verdade. E Friburgo, antes das concessões, da construção de Debossan e até mesmo da Doutora, sofria com a febre de tifo por causa da água tirada de poço, de lama, de brejo. Era sempre, era uma Não sabia disso. tinha Lá em Rio Grande uma tem um infestação processo, de tifo muito grande dentro no desse Rio período Grande aí. tem uma estação de 300 litros por segundo, que era na época, há 50 anos atrás, era suficiente. razoável, que tem o processo clássico. Eles têm uma chicana, que chama um equipamento que sacode a água para misturar com sulfato de alumínio, que é uma espécie de um cimento. Aí aquilo vai para uma câmara de decantação. Fica lá Depositar. parado, aí aquele sulfato de alumínio reage com a argila, gruda na argila, aí Puxa aquilo ela. vai. Depois a água vai para o filtro. Depois que decantou, o decantador vai para o filtro. Aí o filtro entra por baixo do filtro, ainda retém alguma coisa que fica dentro do filtro e cai em umas calhas, que a água é filtrada. Depois vai para um tanque de cloração. É muito Que daí então processo. quer mandar. Esse é o tratamento clássico. Tem pequena monta. Só na água do Rio Grande que isso é feito. Só que o processo é Os pouco, outros né? 60% que o friburguense bebe, Claro, ou é própria, que ele tem lá a Nascente. seu Nascente, anão, ou seu ou poço. então é essa que vem só com um pouquinho de limão. Isso aí. É a situação de Friburgo. E extremamente vulnerável. Com essas mudanças climáticas, vai ter muita A gente gente já alertou passando isso sede. aqui, Não, né? é só a gente analisar. São Paulo, que é a maior cidade do país, com o maior número de população. A crise hídrica que São Paulo passou nesses últimos Com anos e meio. imensos E reservatórios. com imenso, isso que eu ia falar, com imenso reservatório. Friburgo é zero de E a reservatório. empresa diz que não É tem nada. ano passado. E não é foi? só Nova Friburgo, não. É a região centro-norte, que vai pegar Friburgo, Tudo. Sumidouro, Duas Barras, Cachoeira. Bom Jardim. Temos que ter nosso reservatório. Tem que ter. É uma população que vai é uma chegar a 1 precaução milhão de básica. pessoas em Sim. pouco tempo. É o- Se já não está barrando. E é uma obra até rápida, em 5 anos, né? que Não, você falou. em Em 2 cinco- anos lá então, está pronto.
cheio d'água. Rápido. Agora, o tratamento é um tratamento centralizado. Quanto mais centralizado, mais barato. Não pode fazer uma estação de tratamento Longe. com essa sequência que eu enunciei aqui. No Cônego, no Curuzu, não dá para A fazer. quantidade de água é menor e o E o espaço pessoal com pequeno. sede vai essa mesmo. E assim que nós estamos nesse estado, desde a época do Alencar. Eu me lembro quando o Nossa. Alencar era anos... Que anos A era? gente... Que ano era o Alencar? Alencar 75, 75, 80. 76. Ele fez Curuzu. 76, 77, 78, 79. Não, são 77. 40 já. anos. 40 anos. 76 foi doutor Amâncio ainda. 40 anos, 40 mais ou anos. menos. Captou Curuzu. Depois captaram não sei o que lá, Só. não sei o que lá. Depois do Curuzu do Alencar, Paulo melhorou um pouquinho a adutora de Cascatinha. Que secou. Que secou. Secou. Aquela então- seca do período Então do não ano, se pode do abastecer Depender ninguém com um disso, rio né? que não é perene. É. O abastecimento tem uma garantia de que todos os anos tem água. Também teve que botar sapo. É isso que a Bariosana está falando aqui. nós Barragem, falamos, né? O próprio Rio Grande tem problema sério de captação. Tem que fazer essa barragem manual. É um enrocamento, que eles chamam. Enrocamento, a roca em espanhol é pedra, né? Enrocamento Bota essas de rodas. saco de areia. Pra Então, poder enrocamento segurar de uma saco água. de areia já não é de pedra, mas vamos usar o enrocamento. E as bombinhas sapo chupando lá pra cima. E tem um flutuador, custo, né? um flutuador, eu vi lá, um flutuador em cima de um poço que eles fizeram, Isso. para poder pegar a água e mandar para... Elevatório em cima. E o custo mas disso tem aí que ter também? uma calha de decantação, que chama que tem para poder a areia ficar, é o desarenador. E às vezes não consegue, vai dá muita tempo. areia, aí entra no rotor da bomba de recalque, era R$1.800.000 de nova bomba que queima as bombas todas de recalque por causa da areia dentro do rotor. Então, E a areia porque desse a água lago, está ela é lá no fundo. fininha, é igual um talco. né? Essa situação hoje de um sistema Muito fino. de um sistema que tem os seus requintes técnicos. O resto nem, entendeu? E que atende 40% da cidade. Tem uma árvore enorme, um Pinus eliotis. Um bicho, isso que é muito comum aqui em Friburgo. Foi plantado lá na porta da estação de tratamento. Então, ele, pela idade dele, você vê a idade da obra. Eu não consegui abraçar o bichão. Um Pinus eliotis de 50 anos. Tá aí lá, olha só. Desde 50, 60 anos. Desde que fizeram essa obra, não fizeram mais nada. E ele está lá como testemunha da última obra feita. Uma árvore de um tamanho descomunal. Tá vendo? Vamos para as considerações finais, na tá reta final aí. terminando, né? Deixar se Terminando quiser fazer alguma Se pergunta quiser mais. passar mais uma... A gente às vezes sempre pergunta ao nosso entrevistado, às vezes a gente pergunta, fala, entrevista. É. O que nós não lhe perguntamos hoje que o senhor gostaria que Tem fosse alguma acrescido coisa? nessa... Eu tenho a consciência da prática brasileira, não é friburguense, 5.000 e tantas vezes mais do que isso, de ignorar toda a regulamentação ambiental. A principal vítima, a vítima mais predileta é o curso d'água. Tem lei federal de 65, que é o novo Código Florestal, que preserva ad perpétuo toda a mata ciliar. Tantos para cá, tantos para lá, dos cursos d'água. Não De respeita, 65. Qual é a prática brasileira? Eles esquartejam, Ignoram. multidão de anônimos, esquartejam a mata ciliar do curso d'água que nós estamos aqui idealizando. Isso é multiplicado aos milhões por aí Ignoram, afora. né? Em seguida, vão ocupando as proximidades do lar e envenenam o curso d'água. Então aquilo que era um curso d'água vira algo que não tem mais vida vegetal nem Uma animal. passagem de esgoto. Por quê? Os efluentes são mandados sem a menor responsabilidade. Isso é um lugar comum, que a gente pode tirar um pedaço desse e ver aqui em Friburgo. Nós mesmo estamos perto de um rio que Aqui passava do outro aqui, que era o rio Olaria. Lindão. Cadê o rio Olaria? Tá aqui, tão Tá aqui. Tão Bom, córregos, aí o que o pessoal, nessa fúria, o que faz? Empareda o rio e enche de terra em volta, porque interessa construir mais perto da cadeia. rio. O rio fica emparedado. O rio sujo, sem mata ciliar, agora emparedado. Não satisfeito, em muitos casos, bota-se uma laje. Tapa de uma vez. Então acabou o rio. E constrói por cima. Então, isso tudo em desacordo com a lei federal. Tem a lei 6766, que é a lei básica que instrui todas as leis ambientais municipais, ela prevê uma faixa não edificante, além das margens dos cursos do rio, para todo o território nacional. A menor faixa não edificante é de 15 metros. Aonde que obedece isso? Nenhum.
É o meu sonho, que Friburgo, ao menos Friburgo cumpra isso, pelo amor de Deus. Vamos torcer. Friburgo tem uma natureza privilegiada. Tem onde existe um friburguense, o espaço que um friburguense ocupa, em Niterói tem 16 pessoas, 18 pessoas. Olha aí. Para que ficar construindo em cima do vale, em cima dos cursos d'água? Se E tem todos espaço. nós temos a nossa ancestralidade ligada a cursos d'água, coberto por vegetação. Isso você passa num curso d'água, está lá ele morto-vivo, abandonado. Às vezes nem nome eles dão para o enterro dos rios. Bota rua tal. É o nome do finado que está ali embaixo. Mas que tem uma rua ali que passa do lado do campo do Friburgo. Como é que chama aquela rua? Do lado do Campo Friburgo, ali tem Que tem o Willisal. Eugênio Miller. O Willisal. Eugênio Miller. O Willis, ali é o córrego do Tingui. Ele passa ali embaixo. Qual Tingui? Nem o nome do finado botaram na sepultura, botaram o Rua Eugênio Miller. Isso aí. Então essa prática brasileira que já tem que ser virada para trás. A geração que está vindo agora, Você a vê menina aqui, o córrego do relógio, menos de 30 tá todo anos, tapado tem também, certeza que é ali na Vila, que desde bebezinho falaram com Nélia, ela do Bom ambiente, disso, daquilo. Isso é um privilégio dessa geração. Nós, os mais velhos, somos da geração atiradeira. Todo garoto, eu também postava beija-flor, né? garbosamente um imenso na tiradeira, que te sacava e davam uma de macho por aí afora. Então, hoje nem os garotos têm mais essa prática, mudou. Então a minha esperança é essa, que essa geração que tem uma consciência ambiental consolidada, pingo a pingo pelas professoras lá no maternal, entendeu? Que vai fazer a diferença, que as leis de fato sejam obedecidas. Se não pode emporcalhar o curso d'água, não se emporcalhe. Se está sujo, vamos lavar, vamos limpar, vamos replantar. Essa aqui é a minha mensagem. Tá ótimo. Muito bom. Agradecer, né, a participação do Pingré aqui, veio de longe, né, agradecer, aceitar o convite ontem em cima da hora, né, conseguimos falar com ele, ele veio, se prontificou, né, deixar seus contatos, se quiser deixar mais algum contato, site, alguma coisa. Fica à vontade, se amanhã tiver uma outra oportunidade, Nós terei vamos voltar a prazer em conversar atender. de novo, com certeza. Quiser então informação, é só digitar projetodasaguas.com, conhece um pouco mais aí sobre o projeto bem bacana que a gente discutiu e falou aqui um pouquinho hoje, né, Ricardo? E eu gostaria de agradecer muito ao Dr. José Vitor Pinglé por ter vindo aqui. Acho que o programa hoje passou uma boa ideia, né? Se a gente fizer uma síntese, investimento naquilo que a gente tem de maior importância, que está descendo agora, rio abaixo, Tá indo embora. vai trazer turismo, eletricidade, água potável para uma imensidão de pessoas, que não é só na região centro-norte fluminense, lagos e até cachoeiras de Macacu, há a possibilidade de chegar a água por gravidade. No mínimo 2 milhões de pessoas. Vão ter mínimo. água ad perpétuo. Olha aí. Então a gente torce para que isso seja pensamento, efetivado, que a né? gente consiga um dia fazer com que as autoridades comecem a olhar e preparar a legislação para que essa situação se faça com dever de casa, como o doutor falou, respeitando o meio ambiente e respeitando as vidas. Friburgo sai na frente. Vamos preservar o que? Friburgo tem um patrimônio imenso, maravilhoso. Por que não? E existe já uma cultura da preservação. Nós mais velhos aprendemos a respeitar, vendo eu vejo muitos jovens corrigindo os mais velhos, não é por aí. Então isso que é a esperança. E aqueles, eu vou dar o meu recado, aqueles que tiveram a brilhante ideia de pegar alguns contrapartidas do meio ambiente para botar lá na subestação da usina de asfalto do Nova Friburgo o nosso gerador de energia elétrica, pense bem, pense em Nova Friburgo. Pensando em Nova Friburgo, é que a gente pode pensar que nossos filhos e a nossa gente pode estar melhor amanhã. Será que instalando um reator lá, um transformador, tirando aquilo do meio ambiente, botando num local altamente poluidor, é pensar Nova Friburgo? Aí fica a dica e a mensagem para todos vocês. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. E se Deus quiser, quarta-feira que vem nós vamos estar aqui de volta. Isso mesmo. Agradecendo a sua participação sempre com a gente aqui do outro lado, seja ela por telefone, nos assistindo, nas redes sociais. Produção de Lucileia, Mariozan, Zé Manuel nos bastidores, sempre com a gente. Agradecer sempre você do outro lado e, claro, chamar para a semana que vem, quarta-feira, sempre ao vivo, às 8 horas da noite, aqui na TV Friburgo,
mais ideias em debate para você. A gente espera a sua participação de sempre e te encontra lá na próxima quarta. Obrigado pela audiência.